Meu nome é Simone Barbosa, sou a mãe do Hércules. Durante a infância do Hércules, ele nasceu praticamente na igreja. Ele veio para a igreja muito pequeno, que a gente conheceu a fé. E ele se envolveu na escolinha, ficou na escolinha, né? Até lá ele participava, mas até então eu não sabia, até lá dentro mesmo ele aprontava. Chegou a adolescência, ele foi para o FTU, né? Participou, mas não queria nada com Deus. Sabe o que é nada? Acho que ia por ir mesmo. E na fase do ensino médio que foi mais complicado, que ele começou a envolver com amizades, começou a envolver com música, virou músico. E quando esse menino começou a sair à noite, meu Deus, eu ficava muito preocupada com meu filho. Já teve vezes de eu estar saindo para trabalhar e ele estar chegando de um show que eu não dormia, ficava em volta da cama dele, preocupada de acontecer alguma coisa com ele, né? Meu nome é Hércules Decali e eu cheguei na igreja muito novo, por volta dos 4 anos. Eu ia com meu tio, ainda no outro estado que a gente morava, e fui participando da IBI. Quando viemos para Brasília, seguimos na igreja, segui na IBI. Tinha muitas amizades na IBI. Eu fui ficando um pouco mais velho, eu comecei a não querer mais ir para a IBI. Já na infância eu comecei a mentir. E por anos isso foi uma realidade na minha vida. Eu mentia a ponto de eu acreditar na mentira. A minha família me via de uma forma, mas só eu sabia como eu era. Como eu era na escola. Eu falava muito palavrão, era repreendido várias vezes pelas professoras por isso. E ninguém na minha casa sabia, porque na minha casa eu ficava muito calado, na minha, eu não falava nada com ninguém. A única pessoa da minha casa que sabia um pouco quem eu realmente era a minha irmã. Meu nome é Jéssica Barbosa, eu sou irmã do Hércules. Desde muito pequenos, nós sempre fomos muito próximos. A referência de homem que eu tinha era muito mais ele até do que meu pai. Ele cuidava de mim, minha mãe sempre ensinou ele a ter aquele cuidado de irmão mesmo, então a gente era muito amigo. E isso até a adolescência, ali quando ele começou a aprontar, quando ele começou a sair, mentir, tudo isso eu sabia, porque eu era muito amiga dele. Por vezes a gente acobertava um ao outro, para que a minha mãe não soubesse, porque as coisas que a gente aprontava, a gente sempre vivia na mentira. Minha mãe não sabia de nada. Ele, porque ele tinha vergonha, porque em casa ele era colocado no pedestal e eu abaixo, né? Então ele tinha vergonha e eu tinha medo, porque eu já achava que a minha mãe já encrencava comigo. Se ela soubesse de alguma coisa, ia piorar. Então a gente sempre se acobertou, sempre muito amigos. E eu fui mergulhando cada vez mais. Aí ainda na escola eu comecei a beber e foi piorando. Quando eu iniciei na noite, eu já não tinha mais trabalho nem de comprar bebida, me era oferecida. Eu não queria ficar em casa porque quando eu chegava era a minha realidade. Eu estava ali triste, vazio, solitário. Eu ficava o dia inteiro em casa e eu, às vezes parecia que eu ia enlouquecer porque eu via a minha realidade como eu estava por dentro. Ali ficava só eu. Então, esse aqui sou eu de verdade. Não é nada que as pessoas lá fora veem. Esse aqui sou eu. E eu não tinha, até os 23 anos, eu não tinha mais objetivo de vida. Eu olhei e falei, não, daqui é esperar a morte. Aquela luta que durou 8 anos, lutando pelo Hércules, teve um propósito muito forte na igreja de entregar 100%, sem medo de errar, aquela situação no altar. E foi o que eu fiz, eu entreguei e confiei que ele seria da forma de Deus agora, não seria da minha forma, do jeito que Deus quisesse. Mas aí também eu mudei a forma de agir com ele. Eu não fiquei cobrando mais, não fiquei querendo, né, fazer as coisas do meu jeito. Eu realmente entreguei e confiei em Deus. Em questão de 2 meses, menos de 2 meses, eu vi a mudança na vida dele. E deixei Deus fazer a obra na vida dele, né? Depois da perda de um familiar muito próximo nosso, que era jovem também, tinha a nossa idade, mexeu muito comigo. E quando esse familiar morreu, impactou todos nós. Só que a mim de uma forma que Deus falou comigo, lá no enterro mesmo. Então, depois disso, eu comecei a mudar minhas atitudes. Eu sempre fui convidada para ir para a Força Jovem, mas eu nunca ia. Então, ali eu vi um caminho para eu mudar de vida, para eu mudar minhas atitudes, mudar o meu interior. Porque os mesmos problemas que ele passava, eu passava. Só que a gente tinha reações diferentes. Logo viram a minha mudança. Meu irmão viu a minha mudança, minha mãe viu a minha mudança. E isso começou a afastar a gente um pouco, porque a gente conversava sobre tudo. E agora, às vezes ele tinha receio, às vezes acho que ele tinha até vergonha de falar pra mim
de como era a vida dele, porque já não batia mais com a minha. Minha irmã entregou a vida dela para Jesus, ela mudou de verdade. E uma coisa que me fez perceber o quão errado eu estava foi o nosso contato. Porque a gente sempre foi muito amigo. E quando eu ia conversar com ela das coisas que eu vivia, ela já não tinha muito o que falar, ela travava. Aí Deus me fez enxergar. A sua irmã não vive mais no mundo que você vive. A realidade dela é outra agora. E aquilo foi me incomodando. Eu observava ela. Enquanto a minha mãe brigava comigo, minha irmã não brigava comigo. Minha irmã não me chamava para a igreja. Minha irmã não insistia. E depois eu fui vendo isso na minha mãe também. Com o passar do tempo eu fui vendo ela já não me confrontar mais. E aquilo foi me incomodando mais ainda. E eu fui comparando as minhas reações, a minha vida com a dela. A gente passava por uma situação em casa, alguma situação difícil, e eu via, poxa, eu tô desesperada, minha irmã não tá, por que ela não tá desesperada? E eu comecei a me lembrar do que eu tinha aprendido, das poucas vezes que eu ia na igreja, eu comecei a me lembrar do que era falado. E eu observando, eu sabia que aquilo ali era, minha irmã tinha sido transformada, que ela tinha sido batizada com o Espírito Santo. E eu fui olhando pra minha vida e falei, não dá mais. Então ele foi algumas vezes, ele ia, daqui a pouco não ia. E aí eu vi que eu ficar chamando, que eu ficar forçando, não ia adiantar. E eu fazia muitos votos por ele, campanhas, propósitos. E ele começou a participar dos projetos, já começou a se envolver. Mas ele tinha comprado ingresso há um tempo para um show. E aí chegou o dia desse show, no sábado, no dia do Força Jovem. E eu lembro que a minha mãe falou assim, e aí, ele vai? A obreira chegou e me falou assim, cadê seu irmão? Você vai deixar ele no show? Eu falei, obreira, ele vai. Eu já falei com Deus que lá, ele vai ter que ir lá para Deus mostrar para ele que lá não é mais o lugar dele. A hora que ele chegar lá, não sei de que forma, o que Deus vai fazer, mas escreve o que eu tô dizendo para a senhora. Essa é a última vez que ele vai estar lá, porque não vai ser eu que vou convencer. Deus vai mostrar para ele que lá não é mais o lugar dele. E lá no meio daquele show, eu fiquei muito incomodado. Eu não tinha feito mais o que eu fazia, mas eu fiquei muito incomodado. E eu fiquei assim, triste. Lá onde eu era mais feliz, eu fiquei triste, inverteu. E o pessoal me perguntava, você tá triste? Eu falei, não, só quero ir embora. Eu quero ir embora, eu quero ir embora. Não, vamos ficar aqui, até que uma pessoa me falou assim, esse seu negócio de igreja é fase. É fase, logo você vai voltar a beber com a gente, você vai voltar a sair com a gente, porque era toda semana. E eu tinha sumido 2 meses indo na igreja. E eu olhei nos olhos daquela pessoa e falei, escuta o que eu tô te falando, você nunca mais me vê nesse meio aqui. E eu nunca mais voltei. Ali eu decidi pegar firme e me batizei de fato e de verdade. Fui me envolvendo com as coisas de Deus que a minha mãe tanto falava. Dali pouco tempo depois veio a alegria que eu tanto buscava, que eu busquei tanto tempo em vários lugares, em várias festas, várias amizades. Eu ali na minha casa, que eu não tinha prazer em estar, sozinho, eu e Deus, ali o Espírito Santo veio sobre mim. E nunca mais eu tive medo, nunca mais eu me senti sozinho, nunca mais eu quis fazer tudo do meu jeito. Dali pra frente eu tinha quem me guiasse, dali pra frente eu tinha quem me orientasse, quem me jogava para cima, e eu comecei a reconstruir a minha vida. Eu não tinha objetivo mais, eu já tinha o objetivo, já ganhei um motivo para viver. Ele é uma pessoa totalmente diferente. Nossa, todo mundo que fala, meu Deus, que filho é esse que você tem? Que hoje Deus transformou realmente a vida do meu filho. Meu filho hoje é um verdadeiro homem de Deus. Hoje meu irmão ajuda tantos outros jovens, é um exemplo. Aquele jovem que a minha família idealizava, aquele rapaz que era um exemplo, hoje ele é essa pessoa, ele não precisa mais mentir, ele não precisa mais enganar. E pelo contrário, hoje ele é muito melhor ainda do que as pessoas achavam, porque hoje ele resplandece a presença do Senhor Jesus, onde ele vai. Hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho a fonte da felicidade dentro de mim, então eu não preciso mais buscar em festas, em pessoas. Eu não dependo mais de pessoas para estar feliz, eu não dependo mais de festas, de bebida, não dependo da aprovação de pessoas mais, porque o Espírito de Deus mora dentro de mim.